nós estamos em um contexto nunca visto. Uma eleição por si só já dá muito trabalho, a gente começa a preparar uma eleição desde o ano anterior, né? E ela vem já naturalmente a eleição com muitas atividades, muito trabalho, muitas peculiaridades. Como está o prazo para a desincompatibilização? E hoje, 14 de agosto de 2020, estamos na iminência da finalização de uma dessas tarefas, que é a desincompatibilização. E essa tarefa é de incumbência dos partidos políticos, dos pré-candidatos, né, que devem observar esse prazo de afastamento de alguns cargos públicos para concorrer à eleição sem fazer o uso da máquina pública e se beneficiar em detrimento do outro que não é ocupante de cargo público. Então, tem uma grande parte de pessoas e pré-candidatos que ocupam alguns cargos públicos que devem se compatibilizar, né, 3 meses antes da eleição. Então a gente alerta essas pessoas que tenham cuidado com relação a esse prazo. Quem tiver dúvida com relação à data, quais os cargos e cada data de desincompatibilização para cada um desses cargos, podem entrar em www.tse.jus.br/desincompatibilização. E lá tem informações do prazo com relação a esse afastamento para cada um desses cargos, né? As convenções partidárias vão começar no final de agosto. Essas convenções iniciam agora, dia 31, então estamos já dentro dela, né? Os partidos políticos têm pouco prazo aí para se organizar. É sempre bom relembrar ou até esclarecer para alguns que não tenham tido acesso ao novo normativo, mas as convenções estão permitidas para serem realizadas por meio virtual. Tem uma resolução própria, a resolução 23.623, que já tem algum tempo, /2020, do TSE, que já foi emitida há algum tempo, e ela disciplina essas convenções remotas. Nós não teremos, Celso, o livro ata manual este ano. O juiz eleitoral não abriu o livro ata, então, para aqueles partidos que estão precisando, para que sejam registradas essas atas de forma manual. O que vai ter é o registro da ata em um sistema denominado Candex. Os partidos políticos já estão acostumados com esse sistema porque são utilizados em eleições anteriores. Então, o registro da ata vai ser lá. Navegando pelo mundo do processo eleitoral, das eleições, Celso, depois das convenções, que inicia dia 31 de agosto e vai até o dia 16 de setembro, depois dessas convenções, os partidos políticos têm que protocolar o registro de candidatura dos seus pré-candidatos até o dia 26 de setembro. Os cuidados com a propaganda extemporânea. Dia 27 iniciamos a propaganda eleitoral. Qualquer propaganda realizada antes desta data, do dia 27 de setembro, é uma propaganda irregular, que pode ser objeto de representação do poder de polícia por parte do juiz eleitoral e até de uma representação que pode ocasionar a cassação do diploma, e problema no mandato do candidato. Então, a gente alerta com relação a essa questão da propaganda eleitoral. E, posteriormente, nós temos o início da propaganda a partir do dia 27, mas a propaganda no rádio e na TV, Celso, iniciará numa data posterior. Por quê? Porque a gente tem que ter algum tempo para processar os registros de candidatura, saber quem realmente vai concorrer ao pleito, quem está habilitado a concorrer ao pleito. A propaganda no rádio e na TV vai começar no mês de outubro. Está sendo elaborado pela Justiça Eleitoral, prorrogou o início dessa propaganda no rádio e na TV para início no dia 9 de outubro e final 12 de novembro. Então temos essa prorrogação aí, tendo em vista que
é um prazo que acompanhou também a prorrogação das eleições. Sabemos que tem alguns prazos que já tinham finalizado que não foram reabertos, mas tiveram alguns prazos que estavam para vencer que acompanhou essa prorrogação das eleições. Como ficam as propagandas nas redes sociais? Dentro da legislação, Sérgio, a propaganda eleitoral nas redes sociais é permitida, no entanto, o pré-candidato, o partido político, deve obedecer todo o regramento, que é muito detalhado, cheio de pegadinhas que todos devem estar atentos. E mais uma vez, como em qualquer outra instrução que eu passo para os candidatos e pré-candidatos e partidos políticos, é inevitável a assessoria jurídica de um bom profissional, tendo em vista que qualquer falha com relação a isso pode ocasionar danos muito prejudiciais ao candidato, mesmo depois de eleito. Em tempo de pandemia, eleição sem biometria. Não vai ter essa identificação porque a Justiça Eleitoral, em reunião com os especialistas, percebeu que essa identificação biométrica iria aumentar o risco de contágio, tendo em vista que é um aparelho que é utilizado por todos. Então, achou por bem não fazer a identificação biométrica para esta eleição. A identificação do eleitor irá ser feita daquela maneira já regular que todos nós conhecemos, né? E com mais cuidado por parte dos mesários para que não ocorra duplicidades. A Justiça vai precisar de voluntários para mais uma eleição. Mando um recado aqui para os mesários voluntários que eles façam seu cadastro no site específico dos mesários voluntários, pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, pelo Tribunal Regional Eleitoral também. Dá para fazer esse cadastro, ou nos envie pelos meios de comunicação, WhatsApp, telefone, e-mail, que já foi passado aqui, a sua indicação para ser mesário voluntário. Pois apesar de já termos convocados os mesários para as eleições suplementares que irá ocorrer agora em novembro, juntamente com a eleição para prefeito, vice-prefeito e vereador, nós ainda necessitamos de mais pessoas, porque naquelas eleições que ocorreriam em abril não foi completado o quadro dos mesários. Portanto, deixamos o recado aqui para aqueles que desejam trabalhar, que é um trabalho essencial para o sucesso da eleição. Entre em contato conosco para inserir o seu nome no quadro de mesários voluntários. Em tempo de isolamento, cartório eleitoral está sem atendimento presencial. Nós temos vários meios de comunicação com o eleitor, seja o WhatsApp do cartório eleitoral, que é o 65-3266-1455, seja no e-mail, zona25@tre-mt.jus.br, e nas questões judiciais nós temos o processo judicial eletrônico, PJE,